E nós vamos entender uma direção aqui que o apóstolo Paulo ele deu para a igreja quando ele escreveu essa carta de Éfeso. Ele ensinou uma regra que serve para mim e serve para você. Nós que entendemos que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Quando nós abrimos esse entendimento, então é óbvio que o que nós precisamos é da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que vai te fazer vencer. É o Espírito Santo que vai te levar adiante. Ele é o nosso Consolador. Ele é a nossa promessa. Nós não nos apegamos a homens, a carros, a dinheiro, porque o nosso tesouro não está nessa terra. Aleluia. Aquilo que nós entendemos ser de valor para nós, que estamos nesse caminho santo do Senhor, a nossa recompensa, o nosso galardão não é visível com olhos humanos. A nossa recompensa é uma recompensa eterna. Da mesma forma, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Todos abriram, amém? Amém. Vamos ler a palavra santa do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui Paulo está falando o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está falando, ei, sejam cheios do Espírito Santo, cientes do Espírito Santo. E aqui, ele ainda ensina como fazer isso. Louvando ao Senhor de todo o coração, entoando hinos e cânticos espirituais, falando uns com os outros em salmos. Pensar naquilo que é do alto. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Essa busca pela presença do Espírito Santo. Porque nós entendemos que é somente pela força e pelo poder do Espírito Santo que cada um de nós possamos resistir nesses dias maus. Não existe outra fórmula, não existe aqui algo mágico da parte do Senhor, não existe uma outra regra para você vencer o mundo a não ser pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, o próprio nome já diz, ele é santo. Então nós também devemos buscar essa santidade nas nossas vidas. É isso que nós temos buscado pregar nesses dias. E ora, o que é a santidade? A santidade é o abandono do pecado. A santidade é você olhar o pecado e fugir da aparência do mal. Amém. Nós precisamos andar em santidade, no temor de Cristo, nos sujeitando uns aos outros, nos enchendo do Espírito Santo. Isso é uma regra que é muito nítida. O propósito aqui é de vida. O propósito que Paulo está falando aqui é: seja cheio do Espírito Santo. Paulo, em outras palavras, está dizendo: ei, ande em direção ao caminho da vida. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz por esse caminho santo. E nós sabemos que o destino final desse caminho santo é a vida eterna. Então, aqueles que não estão andando por esse caminho no Espírito, estão andando nas suas próprias vontades, não estão abandonando as suas vontades, as suas paixões, não estão negando as suas próprias vontades, esses estão já andando num caminho de morte. Assim como nós estávamos outrora andando em nossas próprias vontades, cada um de nós aqui, em outro tempo, andou no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, fez aquilo que achava melhor, andou segundo a sua sabedoria e inteligência. Estávamos andando nesse caminho de morte. E a própria palavra de Deus diz que nós já estávamos condenados nos nossos pecados. Mas hoje é diferente, porque hoje nós reconhecemos, nós ouvimos e temos buscado viver esse Evangelho, andando nesse caminho santo, andando no Espírito. Para quê? Para que nós possamos alcançar a vida eterna. E nesse caminho existem empecilhos, existem barreiras, existem muitas vezes coisas colocadas que dificultam com que eu e com que você prossiga. E é por isso que nós devemos aprender um princípio muito
essencial que tem que fazer parte na vida de todo aquele que serve a Jesus, que é o perdão. Aquele que não perdoa, aquele que não consegue perdoar o seu irmão que vê, aquele que não consegue amar o seu irmão que ele está vendo, também não consegue amar a Deus que não vê. O próprio Deus fala isso. O próprio Deus fala isso. Então, mais uma vez, aqui nós vemos que é importante que você busque o que? A presença do Espírito Santo. Porque esse amor não está em mim, não está em você. Não busque esse amor na sua própria carne, na sua própria vontade, porque nós não temos esse amor verdadeiro. O amor verdadeiro de Deus, ele dá a vida por outro. Esse amor verdadeiro, que entrega a sua própria vida em favor de outro. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele entregou a sua própria vida em favor de muitos. Então, quando você renuncia, então quando você nega-se a si mesmo, quando você morre para a sua própria vontade, então você pode ser um vaso nas mãos do Senhor. E você pode ser usado pelo Senhor. Mas enquanto eu não morrer para minhas vontades, enquanto eu não morrer para mim mesmo, enquanto eu não crucificar a minha carne e não nascer de novo, eu não posso fazer nada por ninguém. A Bíblia diz também em Lucas, capítulo 8, versículo 16, ninguém, absolutamente ninguém, acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama. Ora, o Senhor, quando Ele levanta uma pessoa, o Senhor, quando Ele faz essa obra na vida do ser humano, o Senhor, quando Ele restaura, quando Ele perdoa, quando Ele acende essa lâmpada, Ele coloca na onde essa lâmpada? No lugar onde todos possam ver. É óbvio. Não faz sentido nós acendermos essas lâmpadas e colocarmos elas debaixo das cadeiras. É a mesma coisa que o Senhor está falando. Então eu e você temos que estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. E não negligenciar o chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Aquele mesmo que subiu aos céus, que desceu, concedeu dons aos homens. E para que são esses dons? Dons do Espírito, não são teus. Você precisa dar em Espírito para produzir os dons, ou o dom do Espírito. Para quê? Para que as pessoas vejam a tua luz e glorifiquem o Pai. Esse é o propósito do teu chamado. Você foi feito e nasceu para adorar a Deus com a sua vida. E através da sua adoração constante, as pessoas então possam olhar a sua vida de santidade e glorificar o Pai. Esse é o propósito da tua existência. Então não negligencie aquilo que Deus tem para você. Não se sinta o mais inferior, não se sinta o menor, não se sinta incapaz de fazer algo. Não se sinta dessa forma, porque Deus, Ele tem algo para fazer através da sua vida. Ele tem algo que Ele quer fazer. Esses são os dias que o Senhor está levantando quem? Aqueles que não são, para confundir aqueles que já são. Esses são os dias que o Senhor está escolhendo os loucos para confundir os sábios. Então nós começamos a ver, para que isso? Para que a glória seja totalmente do Senhor. Porque o Senhor, Ele não escolhe os capacitados. Nós sabemos isso de cor, que Ele capacita os escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor. O Senhor também vai nos capacitar para fazer a sua obra. O que é que está sendo um empecilho para que você faça a obra do Senhor? Aqui nós estamos hoje num culto de homens. E eu tenho certeza que você tem muito de valor para oferecer para o Senhor. Eu tenho certeza disso. Nós já reconhecemos que nós somos pecadores e falhos. E esse fazer algo para o Senhor não é na sua própria condição, nem na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos buscar todos os dias a presença do Espírito Santo. Buscar nos esvaziar de nós mesmos. Porque enquanto estiver orgulho, soberba, arrogância nos nossos corações, quando houver falta de perdão nos nossos corações, o Espírito Santo ele não permanece. Ele não permanece agindo.
não permanece agindo através das nossas vidas. Ou nós produzimos um fruto bom, ou um fruto ruim. Ou a árvore produz bons frutos, ou maus frutos. Porém, existe um tempo de crescimento dessa árvore. E nós estamos nesse tempo de crescimento. A igreja, a noiva, está crescendo, dia após dia, sendo cada vez mais madura. Para quê? Para que naquele dia a noiva esteja na estatura de Cristo. Para que naquele dia do casamento a noiva tenha chegado a essa estatura. A igreja tenha atingido esse nível pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Você provavelmente tem algo dentro de você que você pode oferecer para o Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele quer receber a tua oferta. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não enterre isso. Não enterre isso. Mas coloque à disposição para servir ao Senhor. Não precisa ser necessariamente através do louvor, de uma música ou de pregar a palavra, porque isso daqui muitas vezes as pessoas acham que quem não faz isso então não tem chamado. Pelo contrário, cada membro tem uma função dentro desse corpo. Nós somos membros uns dos outros. Aqueles que são chamados para louvar, para pregar, não são maiores ou melhores do que aqueles que são chamados para servir em outro ministério. Amém. Imagine se toda a igreja, se todo mundo aqui só fizesse isso, tocasse, cantasse e pregasse. O corpo é muito mais do que isso. O corpo é muito mais do que isso. Eu sempre faço uma analogia ao nosso próprio corpo. O dedo mindinho, nós sabemos ali que ele dá um equilíbrio para o corpo. Ele tem essa função de equilibrar ali no pisar, e ele é tão pequeno aos nossos olhos, mas não é menos importante. E muitas vezes assim no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, pessoas elas se sentem menores por não terem de repente algumas habilidades em fazer algo para o Senhor que seja destacado, por exemplo. Meus irmãos, nós não devemos buscar isso. Devemos diminuir. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Amém. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos nos tempos em que o Senhor, que sonda os corações, aonde os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós estamos nos tempos em que o Senhor está procurando aqueles que servem de coração, em espírito e em verdade. Aqueles que fazem em discreto. Sirva, adore ao Senhor e faça em discreto. Nós já falamos sobre isso aqui, nós temos a direção até mesmo com relação a vir aqui trazer o pedido de oração ali de uma forma discreta, tudo. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não faça algo para querer aparecer e mostrar para alguém que você pode fazer. Todos nós temos algo de valor. E nós precisamos buscar entender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quando nós entendemos o propósito do Senhor para as nossas vidas, então nós temos alegria em fazer aquilo. Porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor que prevalece. Talvez se eu estivesse fazendo a minha vontade, eu não estaria nem dentro da igreja. Estaria fazendo muitas outras coisas. Mas essa foi a vontade do Senhor para a minha vida. Quando eu me rendi ao chamado do Senhor, eu falei: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim para fazer a tua vontade, não a minha. Então o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E eu nunca pensei em estar aqui. Nunca fiz esse plano. Porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são mais altos e maiores e melhores do que os nossos. São muito maiores e melhores. Salmos 37, versículo 5 fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. O mais. Meus irmãos, os nossos olhos não podem ver, não podem contemplar aquilo que Deus preparou para nós, os que o amam. Nós devemos nos colocar na posição de servo e deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos guiar. Entenda a importância que você tem no reino de Deus. Ao mesmo tempo que eu trago esse chamado para que você esteja atento àquilo que Deus tem para a sua vida, eu faço um alerta. E digo que você não é insubstituível.
Porque se Deus estabeleceu uma agenda em cumprir algo na terra, e Ele escolheu você para cumprir essa missão, e por algum motivo você falhar, o Senhor não vai deixar de cumprir. Ele vai pular você e vai escolher outra pessoa, mas Ele vai cumprir aquilo. Ele não precisa de você, entenda isso. Ele não precisa de mim para fazer algo. Se nós não falarmos, as pedras vão falar. Se nós não anunciarmos a palavra de Deus, as pedras clamarão. E eu já digo que pedras estão clamando. Nós temos visto, meus irmãos, o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Porque esta obra, esse é o tempo do Espírito Santo. Não é tempo de carnalidade aparecer, não é tempo mais de shows gospel, não é tempo mais de barganhar com o Senhor, não há mais tempo de comercializarmos as coisas do Senhor. O Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não se corrompa. Nosso Deus também não se corrompe. Não façam votos de tolos com o Senhor. O Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, Ele sabe a minha limitação, e Ele sabe o quanto que eu e você está se esforçando. Então é tempo de nós nos esforçarmos para buscarmos nos encher da presença do Espírito Santo. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Ei, sejam cheios do Espírito Santo, porque Paulo aqui entendeu que uma pessoa, quando ela se enche do Espírito Santo, ela manifesta o dom do Espírito Santo, ela cumpre a vontade do Espírito Santo. Quando uma pessoa consegue alcançar esse objetivo e esse propósito, o próprio Deus se alegra, fica feliz. Ele cuida de nós. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você vai precisar. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com ninguém. Se preocupe apenas em temer ao Senhor e permanecer em santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Que vocês possam ouvir essa mensagem com alegria e sondar os seus corações e ver aquilo que vocês não estão fazendo e podem fazer e oferecer para o Senhor. Amém. Ofereçam. Nós louvamos aqui e falamos na canção aqui sobre oferta. Vou me entregar totalmente. Foi isso que nós declaramos aqui. Vamos nos esforçar para realmente nos entregarmos totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Qual que é o entendimento que nós temos? Que se eu me humilhar, que se eu me arrepender diante do Senhor e buscar a sua face e me converter dos meus maus caminhos, o Senhor vai me sarar, o Senhor vai me transformar, o Senhor vai cumprir a vontade dEle na minha vida. Então seja esse o seu objetivo de vida maior, seja esse o propósito maior da sua vida. Não anseie muita coisa, meus irmãos, nessa terra. Não deixe de viver, não seja um irresponsável, mas que o seu maior tesouro, a sua maior esperança, a sua maior vontade, o seu maior anseio esteja nas coisas do Senhor, esteja nas coisas do alto. Pense naquilo que vem do alto. É tempo da igreja verdadeira aparecer, e para isso ela precisa morrer para a sua própria vontade. Somente quando a gente consegue crucificar a nossa carne juntamente com Cristo é que a gente pode nascer de novo. E Jesus, ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não herdará o reino. Quanto temos nos esforçado para crucificar as nossas próprias vontades? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Negue-se a si mesmo. É um esforço constante. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer o refrigério que você precisa, e ele vai te dar alegria em fazer isso. Não vai ficar pesado, porque Jesus falou: vinde,
os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, a palavra do Senhor, ela não pode mentir, ela não mente. Se Jesus falou e está pesado para você, você não está colocando o seu fardo ainda diante do Senhor Jesus. Aprenda a deixar o teu fardo aos pés da cruz, porque aí você vai conhecer que o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Então você vai fazer a obra com alegria, você vai servir a Deus com alegria. Então você vai aprender e não vai ficar mais pesado. Mas se ainda está pesado, isso é porque você ainda não aprendeu a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra. Então lance sobre Ele, lance aos pés da cruz, se esforce. Busque entrar na presença do Senhor e se achegar diante do trono da misericórdia do Senhor, alcançar essa misericórdia. Nós precisamos, é um esforço. Jesus Cristo morreu na cruz, morreu, ressuscitou, glória a Deus, está consumado, aleluia. Mas saiba que ainda existe algo que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos, meus irmãos, não é simplesmente a gente cruzar os braços e ficar esperando o Senhor vir nos transformar. Nós temos que buscar essa transformação todos os dias. Então, se está pesado você servir ao Senhor, você precisa aprender a se chegar diante do trono de Deus, aos pés da cruz, e lançar sobre Ele a tua ansiedade. Você precisa aprender o caminho da cruz, porque aos pés da cruz todo jugo se torna leve. Amém. Não existe fardo pesado. Amém. Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Vocês também podem. Se Jesus disse: sede santos porque eu sou santo, é porque vocês podem. É possível fazer isso no poder do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Foquem a cruz, porque é somente nos pés da cruz que eu e você temos a redenção. É somente aos pés da cruz. Que Deus possa falar ao seu coração, ainda quando você estiver voltando para sua casa, que o Senhor possa despertar um desejo nessa noite muito grande, muito forte, e você possa ser atraído à presença do Eterno. Aleluia. Que nessa noite você sinta algo que você nunca sentiu na sua vida, para que isso possa te mover até os pés da cruz, ao ponto de você tremer as suas pernas e se dobrar diante do Senhor, e ali então você vai deixar o seu fardo. Eu peço que o Espírito Santo faça esse agir no teu coração, porque se está pesado é porque você ainda não aprendeu esse caminho. Aprenda esse caminho. E isso é algo muito sério que a igreja precisa aprender. Se a igreja não aprendeu o caminho da cruz, ela não ainda o conheceu. Não conheceu ainda o poder do sangue de Jesus. O poder que liberta. Isso é suficiente para libertar a igreja. Não precisa de outra coisa. Somente o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ainda está fluindo aqui. Nos dias de hoje, o sangue de Jesus ele está ainda fluindo. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Para todos nós. Isso é motivo de alegria. Vamos, meus irmãos, dar valor a isso. Aleluia. Foi um alto preço que Jesus pagou, um alto preço. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Você foi chamado para servir e adorar. Adore a Deus em espírito e em verdade. Aprenda o caminho santo e se achegue aos pés da cruz de Cristo. Humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor, e Ele no seu tempo vos exaltará. É Ele que faz a obra, porque quando Ele te exaltar, o nome dEle vai ser glorificado. É o nome dEle. Quando Ele acender aquela lâmpada, Ele vai colocar no lugar onde todos possam ver aquela lâmpada, para que as pessoas vejam aquela lâmpada acesa, vejam a luz. A luz, tudo manifesta. A luz, tudo manifesta.
Nosso Deus é um Deus de luz. Nosso Deus, Ele não trabalha escondido. O nosso Deus, Ele não trabalha em oculto. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não há nada. Devemos temer a Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Sim, Senhor, é verdade. Você pode enganar você mesmo e perder tempo com isso. Mas pratique a verdade. Se aproxime da luz e seja salvo. Esse é o propósito dessa mensagem. Tudo isso que nós temos falado, pregado, ensinado, mostrado, vivido, buscado aprender cada vez mais, tem um objetivo: a vida eterna. A vida eterna que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há outro interesse a não ser a tua salvação. Que nessa noite você possa cuidar um pouco mais da tua salvação e dar um passo grande em direção à cruz de Cristo. Porque se até agora você está se sentindo dificultoso ao carregar esse fardo e está pesado, eu te convido para vir e deixar diante da cruz de Jesus Cristo esse peso, e você vai experimentar que de fato o fardo de Jesus é leve, e você vai servir a Deus com alegria. Aleluia. E aquilo que se tornava peso hoje não vai mais ser peso na sua vida. Em nome de Jesus. Como eu comecei dizendo, não por força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Amém. Que eu e você possamos buscar a presença do Espírito Santo, para que a gente possa caminhar rumo à Nova Jerusalém, a terra que foi prometida por Jesus. Em João capítulo 14, Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei. Amém. Para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Amém. É esse o nosso prazer, é essa a nossa alegria em servir a Deus, que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará e vai nos levar para morar com Ele eternamente. Oh, glória a Deus. É essa a nossa esperança. Amém. Não deixe que nada nem ninguém tome a tua coroa. Não perca a tua salvação. Não perca, porque não vale a pena. Foi pago um alto preço. Deixe aos pés da cruz. Deixe aos pés da cruz. Cristo te ama e Ele tem cuidado de você. Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo e busque a salvação com toda a tua força, porque naquele dia você vai responder diante de Deus pela tua salvação, porque foi ensinado o caminho que você deve andar, o caminho de santidade. Então não se iluda com outras palavras, com outras coisas, porque muitas pessoas estão distorcendo por causa da dificuldade e muitas vezes do esforço que elas têm que fazer. Pessoas estão distorcendo a pureza do Evangelho. Não mude o Evangelho na tua vida. Não mude. O Evangelho que salva continua sendo aquele antigo Evangelho de mais de 2000 anos atrás, onde Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Foi crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. Amém. Preparando lugar para a noiva. Aleluia. Glória a Deus. Esse Evangelho é suficiente para te salvar. Amém. Aquele sangue que foi derramado ainda está fluindo nos dias de hoje. E isso é o suficiente. Não há pecado que resista ao sangue de Jesus. Oh, glória. Não há. Aleluia. Então busque se arrepender e se cubra com o sangue de Jesus. Aprenda esse caminho e deixa o teu fardo aos pés da cruz. Vinde, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu, Jesus disse, eu vos aliviarei.
Vocês vão aprender de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de espírito. Venham conhecer a Deus e venham entregar os seus fardos aos pés da cruz. É somente Jesus que pode. Somente Jesus Cristo que tem esse poder. Faça isso enquanto é tempo. Amém? Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus e que o Espírito Santo possa ainda nessa noite, enquanto você deitar na tua cama e estiver refletindo sobre algumas coisas com relação a essa palavra, que o Espírito Santo possa tocar poderosamente na tua vida, de uma forma como ele nunca tocou antes, e te atrair para a presença dele. E ali você vai deixar as tuas dificuldades, ali você vai chorar e colocar o teu fardo aos pés da cruz, e você vai saber que foi Jesus Cristo, o próprio Deus, que te chamou para aquele momento, e nunca mais você vai ser o mesmo. No nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém.